Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 24, versículo 15. 15 ao versículo 15, perdão. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Disse Josué ao povo: Nós que desejamos uma vida de proteção, nós buscamos o Senhor, buscamos a Deus, porque quem não quer o socorro do Senhor, qualquer coisa que acontece em nossas vidas, a gente já fala: ai meu Deus, me ajude. É uma das frases mais faladas, que nós pronunciamos e que escutamos também as pessoas falarem, que Deus nos ajude. Ai, Deus ajude. Ai, vai dar tudo certo. Deus proteja. E é a primeira coisa que... É em primeiro lugar, quando qualquer pessoa está em uma situação, pede logo ajuda a Deus. Mas às vezes as pessoas, elas como João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Todos sabiam que Jesus, naquela época, que Jesus era o Filho de Deus, e começaram a conhecer e a entenderem que ele curava, que ele transformava as vidas das pessoas, mas ainda assim muitos líderes dos judeus, eles creram nele, mas por causa dos fariseus não tinham coragem de confessar sua fé, que tinham fé que Jesus era o único Salvador, que foi enviado por Deus, que é Filho de Deus. Então, quando a gente volta aqui para Josué fala, porque o povo geralmente eles buscavam outros deuses, eles serviam a outros deuses. Aí eles foram livres livres do faraó, eles foram libertos, eles viram o mar se abrir, e como ainda assim, com todos os milagres, com todas as coisas, aquele povo poderiam servir a outros deuses. Vemos que tem pessoas que elas recebem milagres, mas na hora de professar a sua fé e de falar das suas coisas, elas ficam com medo, elas ficam achando que vão dizer que não é verdade, e para agradar os outros e com medo das críticas, das coisas, elas acabam ficando com aquilo guardado.
E não é só a fé. Muitas coisas na vida das pessoas, elas preferem não fazer para agradar a outros. Aí elas vivem uma vida limitada porque as pessoas, às vezes parentes, familiares ou amigos, começam a criticar o que ela está querendo fazer. Aí elas veem que se continuar, tem pessoas que ficam chateados porque cada um tem sua opinião, cada pessoa tem suas escolhas, mas tem pessoas que são muito influenciadas pelas outras, porque elas não querem perder a aceitação do outro. O ser humano, ele vive muito assim: eu preciso ser aceito. Não podemos viver assim. Precisamos aprender que devemos fazer a coisa certa, o que é certo e agradar a Deus. Como que você vai se anular para agradar a outra pessoa ou aos outros? Você não pode se anular. Se você tem sonhos, projetos e você tem sua fé, você tem que buscar e você tem que declarar, não pode ter vergonha. Muitas pessoas é assim, se fala assim, se nós falamos, eu falei com Deus, eu busquei a Deus, eu fiz oração, aí tá tudo bem. Mas se a gente falasse, nós falarmos que Deus falou conosco, aí aquilo é criticado, é comentado. Só que quando você escuta a voz de Deus, você não tem que ter vergonha. Se for algo que você precise falar, que foi Deus que falou com você, não podemos esconder as coisas de Deus. Eu não estou falando de você falar da sua intimidade, falar das suas coisas, dos seus projetos. Você recebeu um milagre, mas fale assim: eu recebi um grande milagre. Você não é obrigado a confessar o que você recebeu, a bênção, mas sobre o milagre, testemunhe as coisas de Deus. Porque é através dos testemunhos, dos nossos testemunhos, que as pessoas se animam a buscar a Deus. Não podemos ter vergonha nem esconder as coisas de Deus. Quando uma pessoa fala que ela é cristã, que ela escuta a palavra, que ela lê a Bíblia, que ela lê a palavra, tem pessoas que ainda acham que não são todas, mas tem pessoas que quando acham que lê a palavra e que ser cristão, que buscar a Deus, que é muito difícil e que é uma vida diferente das outras pessoas e que é uma vida que não tem liberdade, que as pessoas não podem fazer tudo. Pelo contrário, é uma vida livre. Quem busca a Jesus, quem conhece a vida de Jesus e começa a buscar a Deus e buscar as coisas de Deus, a intimidade com Deus, ela passa a ser uma pessoa mais livre. Ela fica livre dos... Como é que fala, meu Deus? Livre de preocupação. O que estão pensando a meu respeito do que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a coisa certa? Se eu estou fazendo a coisa certa, aí tá tudo bem. Sou eu e Deus. Você não precisa dar satisfação. Não é orgulho, não é maldade. Eu não quero saber dos outros. Não ligo por o que os outros pensam, os outros que pensem o que quiserem, faça como quiserem. Não é assim. Não é com orgulho, não é com arrogância. É uma vida livre. É simplesmente liberdade. Você não se preocupa com a opinião. Se estão te julgando, se estão falando mal ou bem de você, você não se preocupa. Não é para você ficar se preocupando. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Porque na hora da necessidade, é Deus quem vai te socorrer tua família.
as pessoas, elas podem nos ajudar, mas tem um limite para a ajuda humana. Somos limitados no mundo. Nós não podemos lidar com o sobrenatural sozinho. Só Deus que pode. Deus que dá livramento. Quantos livramentos recebemos todos os dias e nós não vemos? Porque Deus está cuidando. Nós não vemos o mundo espiritual, mas Deus vê tudo e Ele nos livra da maldade espiritual e da maldade humana. Quantas pessoas não mudam depois de um livramento? Elas falam, Deus me deu uma nova chance. E elas mudam totalmente a maneira de pensar. E elas começam a entender o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? É aquele que buscamos a Deus em primeiro lugar, agradar a Deus. O que é que agrada a Deus? Ama teu próximo como a ti mesmo. É simples, é fácil. Você não pode desejar mal para o seu próximo. Eu não posso desejar. Eu tenho que desejar o bem para as pessoas, mesmo sabendo que elas não desejam o bem para mim. Eu tenho que desejar o bem. É difícil? Não é impossível. Não é. Depois que você acostuma a fazer oração e você busca a Deus, você fica tranquilo, você fica na paz. Porque o importante de tudo é fazer a coisa certa. Não adianta nem para a esquerda nem para a direita. Não podemos, vamos dizer, se tem alguém que amamos e ela está fazendo algo errado, temos que corrigir. Não podemos aceitar ou compactuar com aquilo. Temos que tomar uma posição. E a posição qual é? Qual a posição que agrada a Deus? Pense. É só você pensar. Aí quando você começa a declarar as coisas certas e o Deus que você serve, que nosso Pai, Ele é presente, Ele é vivo, Ele não está ausente. Eu tenho que ir pedir ao Pai em nome de Jesus. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra do nosso Pai. Então, por que eu vou ter vergonha de declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor? Eu não posso ter vergonha. Eu não posso ficar preocupada com o que os outros pensam a esse respeito. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém e todos têm livre arbítrio. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Tem a sua, não deixe que ninguém interfira, seja ela qual for. Agora, para o seu bem, eu te falo, busca a Deus, faz as coisas certas. Você quer receber bênção, proteção, ter uma vida de paz dentro de si. Eu não estou falando de fora, porque as pessoas, conviver com pessoas dão trabalho, pessoas têm problemas, cada um pensa de um jeito, cada um resolve suas coisas de uma forma diferente. Ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém tem o DNA, ninguém tem cada um tem sua... perdão que eu esqueci. Cada um tem sua digital. Ninguém é igual a ninguém. Não existe cópia. Então, devemos respeitar a opção de cada um, a vontade de cada um, porque quando for para responder pelos meus atos, ninguém vai responder por mim. Eu que tenho que responder por mim. Então, por que eu vou me preocupar com a vontade do outro se não bate com a vontade de Deus? Eu leio a Bíblia, eu venho na Bíblia, eu olho o que é que Deus quer que a gente faça. Eu busco, eu estou buscando. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, eu estou falando que eu estou buscando a Deus, buscando agradar a Deus, e é isso que eu desejo para a tua vida e para a tua família, porque é muito bom, mesmo passando às vezes por problemas,
Mas nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós sabemos que tem um Deus que é todo-poderoso. Aquele Deus do passado é o Deus do presente e o Deus do futuro. Ele é o mesmo. Então, como eu e você precisamos de proteção, necessitamos de proteção, de liberdade, de sabedoria, discernimento. Qual o ser humano que pode dar isso para você hoje? Nenhum ser humano ele garante nada do dia de amanhã. A nossa garantia vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque ninguém garante o dia de amanhã. Quem garante? Ninguém. Então, a quem que nós temos que agradar? A Deus. E quando você começa a fazer a transformação na sua vida, as outras pessoas veem que você mudou, vê que você não fala mais aquelas palavras que desagradam a Deus e que pode atrapalhar a sua vida. Aí você começa a se policiar e você começa a entender que muita coisa não é mais como antes. As coisas que eram difíceis passam a ser mais fáceis, mais claras. Sabe aquela água limpa, transparente, cristalina? As coisas vão ficando assim na nossa mente. E quando ficamos com alguns pensamentos que a gente sabe que não é de Deus, nós já repreendemos aqueles pensamentos. Porque nós pedimos ajuda para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esses maus pensamentos na minha mente, porque eu sei que não vem da parte de Deus. E tudo que vem, que não é da parte do Senhor, eu rejeito em nome do Senhor Jesus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que os meus pensamentos fiquem cativos a Jesus, sejam cativos a Jesus. Por quê? Porque quando você entrega tudo que tem para Jesus, tudo que tem para Deus e pede ajuda ao Espírito Santo, a sua vida já não está mais no seu controle, está no controle de Deus. Então, aí vem o trabalhar do Senhor. Aí Ele fala, agora eu posso trabalhar, agora eu posso melhorar a tua vida, agora eu posso te dar sabedoria, eu posso te dar discernimento, porque você vai saber trabalhar com esses dons, essas coisas. Se eu te der e você não estiver preparado, você pode usar para outras coisas. Então Deus prepara primeiro o nosso íntimo, e quando nós aceitamos e queremos e buscamos mais a Deus, abrimos o nosso coração para Jesus, o que é que acontece? Vem mudança, vem transformação. É um fato, não é coisas que nós imaginamos. De pessoa insegura, de pessoa que não tem atitude, você passa a ter atitude na sua vida. Você passa a ter segurança. Você começa a enxergar aquilo, tudo que você não via antes na sua vida. E o teu potencial. Porque quantas pessoas deixam de fazer as coisas porque elas não acreditam no potencial delas, que elas são capazes, que Deus capacita. Quando Deus te dá algo no teu coração, não fica com medo. É Deus tocando no teu coração e falando, vai que eu vou com você. Conversa com Deus, pergunta para Deus, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? E se você sentir paz quando você pensar em fazer aquilo que nasceu dentro do teu coração, aí você fala, é de Deus, Ele está comigo, então eu vou. Aí vai aparecer pessoas, olha, cuidado, se você vai fazer isso, pode acontecer. Aí começa o trabalhar do inimigo na vida das pessoas.
ele começa a usar pessoas que não são temente a Deus e aquela pessoa já chega com tudo pronto. Olha, que não vai dar certo. Ai, se eu fosse você, eu não faria. Se eu fosse você, eu não continuava. Às vezes, numa família, uma pessoa, ela começa a buscar a Deus, ela vai na igreja, ela começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a ficar toda animada. Aí o cônjuge ainda não se converteu. Aí as outras pessoas falam, olha, é melhor você parar, porque se você continuar, você pode perder o marido, você pode perder a esposa. E aquela pessoa, ela começa a ficar com medo, com receio de perder o seu cônjuge. Aí aquilo ali vai atrapalhando a vida dela, vai atrapalhando o relacionamento dela com Deus. E ela com medo, ela vai mudando. Aí Deus dá ela tem um chamado do Senhor. O Senhor chama, aquela pessoa, ela tem dons que Deus deu e Deus tem um chamado para a vida dela e ela começa a querer a assumir o chamado dela, ela começa a obedecer a Deus. Aí começa as pessoas, às vezes é da família, às vezes é um cônjuge lutando contra, aí a pessoa tenta, aí tem muitas discussões, tem muitas desavenças e ela acaba desistindo. Ela não perseverou, porque a questão é que não podemos obrigar aos outros fazer o que fazemos. Essa é a diferença. Você tem que ter paciência. Se você tem um esposo ou uma esposa que não tem uma intimidade com Deus, que não lê a Bíblia e que não tem vontade ainda, tenha paciência. Você não pode obrigar as pessoas a querer o mesmo que você. A salvação é individual, cada um que tem que se preocupar com o que faz em sua vida para depois prestar conta para Deus. Não vai prestar conta, não é o casal, nem o filho, nem o pai, porque o filho fez isso, o pai não. Cada um vai prestar contas dos seus atos. Cada um é separado. Cada pessoa é uma pessoa. Então faz a tua parte. Não fica com receio, mas não obrigue a ninguém. Não podemos obrigar. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Nós falamos, se aquela pessoa ela não quer ouvir, você não fala. Você simplesmente fica orando e pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que convença aquela pessoa. Agora, se o cônjuge, ele abrir o coração, aí ele vai ter também uma transformação na vida dele. Se ele não abrir o coração, o Senhor, ele não obriga ninguém a aceitar ele. Jesus não obriga ninguém, de forma alguma. Mas só que existe tantas perdas quando as pessoas perdem o seu tempo com coisas que não mudam a situação. Ao invés de prestar atenção em tanta coisa inútil, em tanta coisa às vezes que você olha assim e fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quando a gente olha para trás, não é para ficar olhando, mas às vezes passa o pensamento em nossas cabeças, não? Então, quando a gente começa a olhar, se você deixou de fazer algo que você gostaria muito de ter feito, você fala, nossa, eu perdi tanto tempo. Olha, eu já poderia ter feito, terminado, concluído os meus estudos. Eu poderia ter feito minha faculdade. Eu poderia estar em um cargo melhor.
e eu acabei desistindo do meu trabalho. Eu recebi uma promoção e tive que largar por causa da minha família. Tem vários fatores, tem várias coisas que as pessoas deixam de fazer por causa dos outros. Aí depois acontece o quê? Frustração. A pessoa travou a vida dela. Trava. Não deixe que ninguém trave a sua vida. Não deixe. As perdas são muitas quando deixamos de fazer as coisas, principalmente, olha, nunca esqueça disso, principalmente do seu relacionamento com Deus. Principalmente, seja íntimo de Deus. Não seja aquele parente distante, sabe? Ou aquele colega, sabe? Um colega, ele não tem intimidade com a outra pessoa. Um conhecido não tem intimidade. Quando você se torna amiga de uma pessoa, amiga de falar tudo, de conversar sobre tudo e de contar tudo, você se torna como? Íntimo. Aí você tem mais conhecimento sobre a vida dela, ela sobre a sua vida. Claro, a intimidade faz com que você possa e saiba quais os horários você pode procurar aquela pessoa. Agora, quando é uma pessoa que você não tem intimidade, você não pode estar procurando. De repente, o teu amigo fala, olha, se você necessitar, 1h da manhã você pode me chamar. 1h da manhã, 2h da manhã, por quê? Porque são amigos íntimos, é qualquer hora, é qualquer momento. Olha, eu te socorro, se você precisar, pode me chamar, porque tem intimidade. Quando as pessoas não se conhecem, isso não acontece. Quantas pessoas moram e não conhecem seus vizinhos? Anos e não conhecem os seus vizinhos por falta de intimidade, porque não conhecem. Então, busque ser íntimo de Deus. Não perca seu tempo. Não perca tempo com outras coisas ou com maus pensamentos. Busque de verdade. Olha, quando eu comecei a buscar a Deus, minha mente Deus transformou. Não foi eu que transformei, foi o Espírito Santo de Deus. Transformou tudo em minha mente. Hoje, eu só tenho que agradecer a Deus. Por que eu falo isso para você? Não perca tempo. Busque a Deus em primeiro lugar. Você não vai se arrepender. Você vai ter uma transformação, uma mudança em todas as áreas da sua vida. Não busque outras coisas. Não fique parado só pensando em coisas ruins. Escuta a palavra de Deus. Comece a aprender com os heróis da fé. Na Bíblia, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou, o que Ele deixou de ensinamento para as nossas vidas, é a maior riqueza do mundo. Porque o dinheiro, tem hora que o dinheiro, ele não muda a vida das pessoas. Nós precisamos do dinheiro, mas é com trabalho que conseguimos. Mas o amor do Senhor, ele é a maior preciosidade de um ser humano. É a maior riqueza das nossas vidas. Não podemos perder essa riqueza por causa dos outros. Não se prive de ouvir a palavra do Senhor, de aprender, de entender que você é precioso, que você é preciosa, que você é filha de um rei, você é filho de um rei, e não importa a situação que você esteja passando, não importa o que de errado você fez, vai para Deus desse jeito, conversa com Deus. Quando a gente busca a Deus, Ele começa a nos convencer de muitas coisas, e é muito bom. É uma felicidade, é uma paz que o mundo não nos dá. E você tem batalhas, mas é diferente. É diferente, porque quando entregamos para Deus lutar as nossas batalhas, Deus não perde uma batalha. Você já pensou você vencer, Deus vencer as tuas batalhas?
Você só fala assim: me dá um norte, Pai, me diz qual é, por onde eu começar. E Ele te ensina tudo. E o melhor, o Espírito Santo de Deus nunca vai te aconselhar errado, porque Ele sabe do teu futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Então você vai buscar ajuda aonde? Busca ajuda no Espírito Santo de Deus. Chama Jesus para a tua casa, para a tua vida e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas não obrigue a ninguém a fazer isso, não obrigue. Vá mostrando a transformação, porque testemunhos arrastam multidões. Quando nós começamos a ser um exemplo em nossa família, aquele outro que está do teu lado, ele vai querer, porque ele vê que você está mais feliz, mais seguro, mais confiante, sabendo, e acontecem os milagres e aquela pessoa fala: eu quero isso para mim. Aí vem junto também. Aí a família começa a transformação em toda a família. É assim, mas é sem obrigar. Não comece a apontar os erros dos outros quando Deus fizer a transformação em você. Porque quando você estava lá fazendo coisas que não agradavam a Deus, Deus te esperou. Então tenha paciência, porque foi assim comigo. Eu, quando estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, Deus me perdoou, me aceitou do jeito que eu sempre fui, e hoje eu estou pedindo a Deus para melhorar cada dia. A cada dia basta o seu cuidado. Eu não tenho que me preocupar mais com como eu me preocupava antes, como eu ficava desesperada antes. Às vezes era uma gotinha sabe, o copo estava cheio, aí uma gotinha já transbordava, eu ficava desesperada. Hoje não, hoje eu agradeço a Deus, porque eu sei que Ele vai agir no momento certo, na hora certa, mas eu oro, mas eu peço, mas eu busco. Eu não fico calada, esperando de braços cruzados que Ele resolva tudo para mim. Não é assim. Eu busco a Ele, eu oro, como disse Jesus, mostra tuas petições para o Senhor e em ação de graça, fala com Deus, dá graças ao Senhor. Então vamos dar graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos todos os nossos pedidos e nossas necessidades. E te pedimos, Pai, que nós sempre aceita, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, porque precisamos de Ti. És valoroso, és grandioso demais, Pai, e amoroso demais. Nós precisamos do Teu amor, da Tua proteção em nossas famílias, nossas vidas, nossos lares. Não importa, Pai, não importa. Aqueles que não sabem que não estão fazendo a coisa. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas eles continuam. Pai, perdoa, igual Jesus falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque quando eu estava fazendo coisas erradas, o Senhor me perdoou. E é assim que eu peço, perdão, Senhor, perdão. Porque quando erramos, mas estamos te buscando, Pai. E em nome de Jesus eu te peço, toca, Espírito Santo de Deus, com teu amor e poder em cada um que ainda não te conhece verdadeiramente, Pai. Saber falar o nome de Deus, todo mundo fala, conhecer, tem que buscar intimidade. Pai, é o que eu mais quero para mim, para minha família e para todo aquele que está escutando esta oração, Pai. Que encontre esse verdadeiro amor que é Jesus. Encontre a intimidade, que busque a sua intimidade com Deus, que comece a falar com o Espírito Santo e comece a pedir: Espírito Santo, seja meu ajudador, meu cuidador, meu protetor, meu e da minha família. E a paz que excede todo o entendimento nos acompanha.
Acompanhe a mim e minha família, a você e sua família. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém.